Voltamos com a entrevista sobre o programa de estágio profissional. Eu gostaria de colocar aqui duas questões para os senhores. Primeira, como já foi dito aqui, segundo o senhor Terrazan, que o problema do INSS não vai ser resolvido com os 30 estagiários. Eu gostaria de colocar se o problema não é muito além disso do resultado que nós vemos aqui das grandes filas, se não é uma questão de médicos, de disponibilidade de guias do governo federal, de atraso nas aposentadorias, e de que se não seria mais uma função do legislativo estar pressionando os deputados para que, junto ao governo federal, possam trazer uma real solução para o problema. Nós montamos uma frente parlamentar o ano passado inteirinho. A TV Câmara acompanhou, nós lançamos aqui no plenário, inclusive. Teve a presença, inclusive, do deputado federal Durval Urlato, que esteve aqui apoiando, o assessor do deputado Zica, do deputado Carlos Sampaio, do deputado Jonas Donizete, e procuramos audiência com o ministro para exatamente forçar isso que você falou, que era o concurso público, que foi sempre a nossa prioridade. E, na verdade, a única prioridade que era a questão dessa questão do funcionário. Não só isso, como também equipamentos, uma série de coisas que faltam no INSS. Campinas não é diferente assim no país todo. Mas esse trabalho ele foi feito, ele foi exaustivamente feito. No diagnóstico que nós fizemos dentro das agências, a gente viu que o principal problema, não só, obviamente, é o problema da falta de funcionários. Brigamos por isso, como também por equipamentos, e não conseguimos. Fomos derrotados nessa briga. Nós temos duas alternativas. Ou vamos ficar nos lamentando e falando na tribuna que a fila é ruim para o município, que é uma vergonha, que olha as pessoas nessa situação, ou vamos fazer alguma coisa para resolver. Eu propus fazer alguma coisa para resolver. Porque muitos processos também não dão saída do INSS a tempo. Tanto que é uma ação civil pública em relação a isso contra o próprio INSS. Eles não conseguem dar conta de sair o processo aqui para ir para Brasília. Ou seja, a pessoa ela já está voltando 2, 3 vezes na fila para cobrar o processo dela em que pé que está, e não saiu nem ainda de Campinas para ir para Brasília. Então, essa situação nós temos que estar realmente intervindo. São 1.600 atendimentos por dia, 122 funcionários. E o que os senhores acharam da declaração recentemente dada pelo presidente nacional do INSS, dizendo que esse problema das filas, na realidade, ele não existe, que é apenas uma questão cultural? Eu acho uma declaração, primeiro, infeliz, né? Feliz, eu acho que também de quem conhece pouco o INSS. Eu acho que deve estar lá meio de passagem e deve conhecer pouco, porque, na verdade, eu acho até que a fila que ocorre é muito mais por culpa do próprio INSS. E eu chego a pensar que isso é de forma deliberada. As pessoas vão 2, 3 vezes para a fila. Então, não há uma clareza, quando as pessoas vão procurar o INSS, do que ela tem que fazer. Qual o benefício que ela vai ter que pleitear, o que ela vai pedir. Então, as pessoas acabam indo para a fila, muitas vezes atrás de informação, simplesmente. O senhor, como opositor desta solução, desse projeto apresentado, teria alguma ideia de uma solução melhor? Eu acho que, primeiro, é a questão de gestão. Eu acho que muitos desses problemas que ocorrem na fila seria possível acabar. Você colocar um atendimento de orientação para essas pessoas. Não dá para a pessoa, primeiro ele dá a entrada de forma inadequada, faltando documentos. E aí, no varejo, ele vai recolhendo documentos. Muitas vezes pleiteando o benefício equivocado. Ele não se enquadra naquele tipo de benefício que ele está pedindo. Quer dizer, precisaria ter uma orientação, o atendimento presencial eu acho que precisa melhorar. Agora, isso passa certamente por contratação de pessoal. Não dá para, aí, esse ano eleitoral, ele é pré-estabelecido, ele é definido desde, há uma definição. Quer dizer, se há uma desorganização do governo federal e não se prever isso e se antecipar a isso, aí a gente tem que lamentar e cobrar conforme você falou. Eu acho que cabe a gente aqui, sim, essa pressão no sentido de que isso seja solucionado. Vereador Peterson, qual é o próximo passo agora em relação à tramitação do projeto? Olha, o projeto é turno único de votação, porque é um projeto de resolução, só depende dos vereadores. Vai entrar, está em regime de urgência, e vai entrar segunda-feira na pauta. Na segunda-feira agora entra.
é o item 6 da pauta. Sendo aprovado, está aprovado. Sendo rejeitado, está rejeitado. E o senhor acredita que vai ser aprovado? Olha, eu quero que seja, né? Eu acredito que sim, porque tem muitos vereadores vendo o problema. Agora, tem questões aí colocadas que são o seguinte: questão legal resolve pela consultoria. Acho que não tem muito que... As consultorias, se falar que não, tudo bem. Se falar que sim, é possível, aí depende do vereador. O resto são questões periféricas. Por exemplo, concordo com o vereador Valdir no sentido da gestão, concordo, né? Questionamos isso muito lá, na verdade foi o primeiro sempre questionamento, a questão da gestão. Existe uma situação que é igual àquele missionário que vai evangelizar. O cidadão está morrendo de fome, ele vai lá e fala assim, olha, Deus existe, Deus te quer muito, mas o cara não está lá morrendo de fome. Ele não vai ouvir que Deus existe, porque esse Deus que ele está falando que existe não está dando nada para ele, não está dando comida para ele, que ele está morrendo de fome, e a família dele. Você tem que dar para esse cidadão um pouco de alimento, né, ajudá-lo, para você ter credibilidade para poder cobrar o resto. É isso que nós estamos fazendo. Esse trabalho é permanente, feito pela Frente Parlamentar e pela Comissão. Nós vamos ajudar, é falta de funcionário, é isso? Tá bom, nós estamos fazendo. Agora nós queremos uma solução disso aqui. O que problema de gestão que você vai enfrentar? Porque aí se vai ter um fortalecimento, inclusive, da própria gerência, um fortalecimento interno, inclusive, para cobrar mudanças que, na minha opinião, e aí concordo com o Valdir, que são gestão. Mas para isso, para a gente poder interferir verdadeiramente, ter credibilidade para ouvir, eu acho que a Câmara tem e deve ajudar. E é isso que nós esperamos a votação na segunda-feira. Agradeço muito a presença dos senhores aqui. Vereador Valdir, obrigada. Vereador Peterson, muito obrigada. Obrigado a vocês.